Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Notícias da meia-noite com a Diana Rosa. E Diana, o valor das propinas do ensino superior vai manter-se congelado no próximo ano letivo, uma medida aprovada na discussão do Orçamento do Estado para o próximo ano. Foi aprovada essa proposta do Partido Socialista. Numa primeira fase tinha sido chumbada no Parlamento, mas o Chega decidiu alterar o sentido de voto. A proposta do PS prevê que o valor das propinas não pode ser superior ao fixado este ano. Mantém-se assim os 697 euros, contrariamente ao que o Governo tencionava, era descongelar esse valor a partir do próximo ano, com um aumento para 710 euros do valor máximo. Para as licenciaturas fica agora congelado. Outra medida aprovada para o próximo orçamento, desta feita no setor da saúde, a possibilidade de novas parcerias público-privadas. Proposta de alteração apresentada pelas bancadas do PSD e do CDS. Devem ser adjudicados novos contratos PPP, sempre que esse caminho contribua para mais ganhos em saúde para os utentes e seja vantajoso para o interesse público. A votação final global do Orçamento do Estado está marcada para quinta-feira, dia 27. Seguimos com o debate presidencial entre Coutinho Figueiredo e Jorge Pinto, nesta que foi a estreia do candidato apoiado pelo LIVRE. O tema que causou mais discórdia foi precisamente o da saúde. No frente a frente entre os dois candidatos, Jorge Pinto diz que, se chegar a Belém, convoca Estados Gerais da Saúde, caso o Governo não consiga resolver em tempo útil os problemas do SNS. O Presidente da República pode ser muito claro em relação àquilo que quer para o seu Sistema e Serviço Nacional de Saúde, que é uma coisa muito simples: dizer a um governo, qualquer governo, tem um tempo limitado para dar resposta aos problemas do SNS. Não resolvem? Eu convoco uns Estados Gerais da Saúde para que toda a sociedade civil, para que os médicos, para que os enfermeiros, para que os utentes, para que os partidos políticos possam discutir aprofundadamente aquilo que é o SNS e como é que nós vamos corrigir os seus problemas. Já Coutinho Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, considera que esses Estados Gerais, sugeridos por Jorge Pinto, são uma forma de se imiscuir nos poderes do Parlamento. Isto é um tipo de intervencionismo do Presidente da República. Acho que sim. Acho. Não só é um tipo de intervencionismo, como diminui a oposição ao substituir-se àquilo que os partidos da Assembleia da República não conseguem fazer. Está a fazer o quê? Está a diminuí-los. E ouviu queixar-se de que a esquerda em Portugal tinha-se reduzido para 32% dos votos. Nem aos 22% chegava. Com esse tipo de intervencionismo. Está a tirar completamente o papel às oposições. Neste debate foi também discutida a lei laboral. Coutinho Figueiredo defende a inevitabilidade de uma reforma da legislação. A legislação laboral que está em discussão é um passo em frente relativamente à flexibilização da legislação laboral que é necessária para que Portugal se adapte àquilo que vem aí. Que são coisas Quais são as distintas. grandes vantagens da legislação que está a ser discutida do seu ponto de vista? É permitir ajustamentos mais pequenos nas relações laborais que evitem depois que os problemas das empresas cheguem a um ponto onde a única resolução sejam despedimentos coletivos, por exemplo. Do lado do candidato apoiado pelo LIVRE, Jorge Pinto sublinha que as propostas de alteração à lei laboral promovidas pelo Governo desprotegem os trabalhadores. Portugal tem 3 grandes problemas que estão relacionados com esta lei. Já somos o segundo país da União Europeia com mais trabalhadores precários. Continuamos a ter um grande fosso entre salários de homens e de mulheres. Somos um dos países da Europa com menores taxas de natalidade, também fruto das condições laborais que os trabalhadores têm. O que é que este pacote responde a qualquer um destes 3 assuntos? Nada. Piora-os. E eu, na verdade, ouço a direita, do PSD ao Chega, passando agora por João Coutinho de Figueiredo, e aquilo que me parece é que esta direita quer transformar Portugal no Bangladesh. Coutinho Figueiredo e o estreante Jorge Pinto no debate para as presidenciais desta noite na RTP. Amanhã, Filipe, é a vez do frente a frente entre Marcos Mendes e André Ventura. Falamos agora da lei da nacionalidade. PSD e CDS querem defender-se depois de o PS ter entregado um pedido de fiscalização no Tribunal Constitucional. E por isso os partidos que constituem o Governo vão apresentar os respectivos argumentos também ao Palácio Rato. O deputado António Rodrigues, social-democrata, acusa os socialistas de agir por divergências políticas.
O Partido Socialista não apresentou os requerimentos de fiscalização preventiva por razões de inconstitucionalidade, mas apenas e só porque estava a assumir as divergências políticas que manifestou na discussão e tentou encontrar justificações quanto à inconstitucionalidade perante as divergências políticas, que são legítimas, que foram duras, que foram visíveis relativamente à apreciação desta matéria. Mas entendemos que divergências políticas não são declarações de inconstitucionalidade e, como tal, tínhamos que apresentar perante o Tribunal Constitucional a nossa posição e a nossa clara oposição relativamente a este método. E tal como fez o Partido Socialista, a AD vai apresentar 2 documentos em separado. Um sobre a lei, outro sobre a alteração ao Código Penal, que prevê uma pena acessória de perda de nacionalidade para quem comete crimes graves. Apesar da defesa da lei agora aprovada, António Rodrigues não adianta se PSD e CDS vão reconfirmar os diplomas caso o Tribunal Constitucional conclua que há irregularidades. No desporto, o Benfica entra amanhã em campo, frente ao Ajax, para a Liga dos Campeões. José Mourinho assume que vai encarar o jogo como se de uma final se tratasse. A expectativa para o treinador do Benfica é que a equipa esteja concentrada e motivada. Portanto, aquilo que eu espero é que amanhã a equipa dê o seu máximo, que os jogadores estejam no máximo da sua concentração e da sua motivação. Acho que é uma questão de ganhar para poder ter esperança de nos qualificarmos e, mais importante do que essa motivação, não conheço nenhuma outra. E quanto ao puxão de orelhas que José Mourinho deu aos jogadores encarnados depois do jogo com o Atlético, foi novamente tema entre o técnico do Benfica e os jornalistas. Mourinho assume-se como uma figura paternal. O teu pai foi sempre simpático para ti, durante o teu crescimento enquanto jovem, até te transformares num adulto responsável. O teu pai foi sempre simpático para ti. Há fases? Exatamente, há fases. É exatamente isso. Já o treinador do Ajax, Fred Grimm, garante que a equipa está pronta para qualquer desfecho no duelo com o Benfica. Sublinha o peso do encontro entre os dois clubes que ainda procuram os primeiros pontos. O jogo está marcado para as 5h45 da tarde em Amsterdão. E a Liga dos Campeões conta com a emissão especial de desporto aqui na Rádio Observador. Pode ouvir o relato e comentários em direto. Para já, 7 minutos para lá da meia-noite. Diana, que outros temas marcam a atualidade? E começamos com um dos planos que está na ordem da atualidade, o plano apresentado pelos Estados Unidos à Ucrânia. Volodymyr Zelensky diz que as medidas que surgem na nova proposta de paz discutida com a administração norte-americana podem ser execuíveis. As negociações tiveram lugar em Genebra este fim de semana. Grande parte do que a Ucrânia definia como prioritário foi tido em conta neste quadro, adianta o presidente ucraniano, que assegura que a Ucrânia nunca será um obstáculo à paz. Ainda sobre este acordo, a Casa Branca diz que ainda há pontos de desacordo com a Ucrânia. Em declarações aos jornalistas, a porta-voz Caroline Leavitt afirma que as conversações com Kiev têm sido produtivas, mas admite que há obstáculos. A porta-voz da Casa Branca diz que há um sentimento de urgência. Donald Trump quer ver este acordo concretizado e a guerra terminada. Caroline Leavitt admite, no entanto, que ainda não há data para um novo encontro entre Trump e Zelensky. No campo de batalha, os bombardeamentos russos deixaram sem eletricidade vários bairros de Odessa, cidade no sul da Ucrânia. É o que adianta o jornal francês Le Monde. O responsável pela administração militar da cidade diz que a circulação de transportes públicos foi também afetada. Os ataques foram levados a cabo já esta noite. Na Venezuela, a oposição a Nicolás Maduro exige a demissão imediata e afastamento do poder por parte do presidente. No X, o partido Primeiro Justiça delineou 9 pontos que considera que representam aquilo que o país exige. Entre estes pontos está o estabelecimento de um governo de união nacional amplo, pluralista e liderado pelos cidadãos, que abre caminho a uma transição democrática. Além disso, o partido exige o reconhecimento pleno da liderança de Maria Corina Machado, Edmundo González Urrutia e da Plataforma Democrática Unitária. Notícia de fecho do Jornal da Meia-Noite.
Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.